Fala, cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição e o seu comentário. Vou trazer dessa vez um pouquinho diferente só o ângulo, porque eu estou usando a câmera traseira, né, do celular aqui nessa reflexão no carro, para deixar ainda mais claro que eu não estou olhando para a tela do celular, estou olhando para frente e tudo mais, né? Pode até ser que, né, dê certo, dê errado, eu não sei. Mas a questão... Fala, cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição e o seu comentário. O vídeo de hoje é mais uma reflexão no carro, que vai ser por meio da sugestão de vocês, tá? Então já vou avisando aqui para quem quiser sugerir temas e tudo mais. Vai lá no meu Instagram, que é @BrúcioCavaleiro, né? Eu fiz a pergunta lá, sugestão de temas para reflexão no carro, né? E um dos temas que foi sugerido é o que eu vou falar aqui hoje. Então, se você sugerir um tema bacana, um tema interessante, eu tenho certeza que eu vou gravar aqui com vocês, tá bom? Então eu vou fazer mais desses vídeos, vai ficar bem interessante aqui trazer esse conteúdo de reflexão também, beleza? E só para deixar claro, para quem tem algum nível de receio, né, tô usando a câmera traseira do celular até para olhar para frente com mais afinco ainda, para não ter nenhum tipo de distração, né, nem a tela do celular. Então, vai ser realmente uma conversa como se vocês estivessem aqui do meu lado, tá bom? Mas vamos falar de que tema, né? Que tema que foi sugerido aí por um inscrito, né? Primeiro eu vou sugerir para vocês o canal Pesadelo Emocional, tá? O link tá no comentário fixado. Mas o tema que o meu inscrito aí mandou é relacionado aos líderes religiosos, né? E o quanto que eles estão preocupados aí com a ascensão dos temas da rede, etc, né? Então há uma grande preocupação por muitos desses líderes, né? E ele queria que eu falasse a respeito do assunto. Provavelmente, tá? Ele me mandou esse assunto, não estou afirmando isso, tá? Mas é provável que ele mandou porque, né, ele tem algum nível de ligação com esse tipo de igreja, enfim, instituição, né? Eu percebo que muitos dos rapazes, né, que me seguem aqui no canal são, né, pessoas que, né, são religiosas e tudo mais, então tem bastante desse perfil aqui também. E só que ao mesmo tempo, né, que a gente brinca, a gente fala do tal do Miqueinha e tal, eles têm muito do arquétipo do Miqueias, mas eles não são otários como Miqueias, por isso que eles são inscritos do canal, né? Eu até sempre falo aqui, né, é a figura do homem comum, né, a figura do homem invisível e tal, que eu sempre transmito e sempre tento aqui me colocar também como um certo representante nesse sentido, né, um representante dos homens comuns, que temos defeitos, temos qualidades, né, que podemos ser vistos por umas, por outras, a depender da nossa, né, posição ali. Para algumas você vai ser o alfa, o beta, enfim, né? Mas a real é que, né, na maioria da vida do homem comum, né, há uma visão de que você é um cara, né, beta, meio bobo, né, fácil de ser enganado, né? Então, querendo ou não, muitos desses perfis estão bem alinhados à ideia de religião, de pessoa mais religiosa e tal. Não estou dizendo que vocês são assim, tá bom? Volto a dizer, estou dizendo que isso é estereótipo, tá? O estereótipo é esse, existe essa ideia, esse conceito, né, de que a figura do homem religioso, né, da igreja ali e tal, dedicado, é um cara meio bobo, meio fácil de ser enganado, né? E aí o que acontece com isso? Quando você tem um despertar, né, da masculinidade para esses homens, né, para essas pessoas que estão aliadas a essa questão religiosa, o líder que em tese for um líder de fato, né, um líder religioso bom, ele vai achar isso interessante, ele vai achar legal, ele vai até incentivar vocês, né, a terem uma conexão maior com a sua masculinidade, com a sua natureza e por aí vai. Claro que dentro dos conceitos religiosos dele, mas ele vai ser um bom líder nesse sentido. Agora, todos serão assim? A verdade é que não, né? A verdade é que é muito mais interessante para um líder religioso aí que está preocupado único e exclusivamente com a sua religião e não com a sua vida, não você, né, que de repente é um seguidor dele, né? Parei o carro aqui agora, então vou olhar um pouco mais para a tela, tá? Então, esse líder religioso, ele está muito mais preocupado, né, em manter o quê? Em manter você como um gadinho, como uma ovelhinha dele, né, para ele pastorar, né? Então, nesse aspecto, né, é que fica interessante a discussão. Porque o que nós temos, né? Nós temos simplesmente homens
que estão percebendo ao longo do tempo, que às vezes tiveram uma criação religiosa e tudo mais, né? Eles têm essa conexão, eles têm esse aspecto que é muito difícil de abandonar, então eles não vão querer abandonar a igreja, não vão querer abandonar o culto, enfim, né? Mas eles ao mesmo tempo têm percebido o comportamento das varoas na igreja, né? O quanto que ele se sente excluído e ao mesmo tempo tem todo o peso, tem todo o fardo, mas não tem um retorno, né? O comportamento mais do tipo, as mulheres vão para festa, vão para gandaia, vão fazer não sei o que, depois decidem zerar a quilometragem lá na igreja, ele que tem que assumir a bronca, né? Então, isso é um ponto onde tem os caras que, né, passaram por essa, vamos dizer assim, lavagem cerebral com tanta força que acabam meio que aceitando essas condições, entendem que se o líder religioso dele está falando que tá tudo bem, que não tem problema, então beleza, de boa, né? E existe também, é claro, aqueles que se questionam. E é importante você se questionar. E é isso basicamente que a Red traz, né? Ela traz essa busca pelo questionamento, né? Para você se questionar, para você entender, né, as suas características enquanto homem, né, o que você deve ou não exigir dentro de um relacionamento, o que você deve exigir de um comportamento, o que você também tem que oferecer se você quer isso, o quanto que um relacionamento pode ser frustrante na sua vida, né? Então, tudo isso é colocado, a gente vai falando desses aspectos, né? E aí o que vai surgindo? Vai surgindo muitos desses, principalmente perfis de coaches relacionados ao tema. Eu até fiz uma postagem lá no meu Instagram, depois eu vou fazer um vídeo específico dessa postagem, né? De um cara que estava lá falando da falta de atitude, né? Dos homens da igreja, não sei o que as varoas reclamam, né? E ele não fazendo a avaliação geral da coisa, sempre só apontando o dedo na cara do homem e falando: a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua. Então, por isso mesmo que, né, você tem que ter dois pés atrás por um líder religioso que simplesmente vai virar para você e vai ficar falando: a culpa é sua, você que é o culpado, né? E ao invés de expandir um pouco mais, né? Ninguém assim, né? Quando a gente fala principalmente de relacionamentos, ninguém é 100% culpado de todas as coisas, né? Sempre tem um porém, sempre tem dois lados, sempre tem, né? A gente pode até entender algum aspecto do lado da vida dessas moças, né? Eu vejo que às vezes quando a gente fala de zerar a quilometragem, tem muita gente que fala: mas as pessoas podem mudar, as pessoas isso, as pessoas aquilo. Ok, ela pode ter sido tocada por uma mensagem divina, ela pode ter encontrado alguma coisa interessante. Ninguém aqui questiona, não, pelo menos aqui nesse canal, né? A questão da pessoa querer ser uma pessoa melhor, tá? Ao contrário, eu mesmo busco para vocês a mesma coisa. Vocês cometeram erros na vida de vocês, né? De formatos diferentes na maioria das vezes, né? Não foi o erro de ir pro carrossel e depois querer zerar a quilometragem, né? Mas outros tipos de erro, né? Às vezes a insistência numa mulher que não tinha interesse em você, você ficou lá na friend zone, aquela coisa toda. Então tem tipos de erros e situações onde você busca se melhorar. Então eu vou me desenvolver, né? Fisicamente, se for o caso, profissionalmente, mentalmente e por aí vai. Então todo mundo pode querer melhorar, não é essa a questão. A questão é a partir de que momento você tem que carregar o fardo dessas outras pessoas. Você não é, né, Jesus Cristo. Você não tem a mesma necessidade de ser perfeito, tá bom? É muito importante você entender isso. Do mesmo modo que eu posso virar para uma mulher ali que está querendo zerar quilometragem, como a gente está brincando, está querendo mudar, né, melhor dizendo, que está entrando na igreja, eu não vou necessariamente jogar pedras nela, eu vou simplesmente entender que, olha, eu também não sou perfeito, eu entendo que o seu estilo de vida não combine com o meu, enfim, né, e que, portanto, não é interessante que eu não vou me sentir bem estando com você. Você tem que saber o seu lado. Se você entende que vai ficar bem, beleza, a decisão é sua. Mas você tem que compreender o seu lado, o seu aspecto mental, para daí sim tomar a decisão. Então, toma muito cuidado com a orientação do líder religioso. Toma muito cuidado com o quanto esses caras, eles muitas vezes querem apenas o bem da própria igreja deles. Eles querem que você se permaneça no relacionamento, porque se você terminar esse relacionamento, talvez você não vá mais para a igreja, talvez você, né, vá mudar de ideia sobre alguma coisa, né? Então, a preocupação do cara é receber o dízimo dele, receber algum tipo de contribuição, né, ter a igreja dele cheia, né, tá todo mundo casado, mesmo que, né, por fora faça mil e uma sacanagem,
né? Então, é uma situação realmente que as pessoas que estão inseridas, né, não é o meu caso, mas pessoas que estão inseridas dentro da igreja passam por isso e muitos me relatam essa questão. E é basicamente isso que eu quis falar com vocês no vídeo de hoje, beleza? Lembrando, se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like, a sua inscrição, o seu comentário. E também, peço desculpas, meu nariz está um pouco anasalado, talvez minha voz não ficou legal, né? A mudança de clima é complicado, né? E se você gosta também de ver relatos e tudo mais, né? Entra lá no canal Pesadelo Emocional que estou divulgando aí para vocês, tá bom? O link está no comentário fixado. Fechou? Tamo junto e até a próxima.